E aí, pessoal? Hoje vou resumir a história de um garoto que tem poderes rank máxima, um semideus. Espero que gostem. Deixem o like e se inscrevam no canal, pois ajudariam muito o canal. A história começa com um rapaz reclamando de fome. Vemos pessoas saindo desesperadamente de uma loja e esbarrando no rapaz. Em seguida, sai um senhor descontrolado gritando alto que vai matar alguém. O rapaz diz para as moças fugirem junto com ele, mas elas, aterrorizadas, não conseguem se levantar. O cara descontrolado se aproxima delas com uma faca na mão. O rapaz ganha coragem e vai defender as garotas, enfrentando o homem e caindo juntos no chão. Ele pede para elas fugirem. No entanto, o rapaz é ferido com a faca. O cara, vendo aquela situação, foge agonizado. As moças se aproximam, lamentam muito e agradecem por tê-lo salvo. O rapaz fica feliz por ter salvado as moças, mas fica triste por fazê-las chorar. Vai de F. O rapaz reencarna no corpo de uma criança chamada Caim, filho de um nobre. A empregada e a mãe de Caim ficam felizes por verem que ele acordou após ficar uma semana adormecido. Caim não sabe de nada, e ao olhar no espelho, começa a agitar-se, pois ele reencarnou no corpo de uma criança. E a mãe e a empregada saem do quarto, deixando-o sozinho. Ele se pergunta quem são eles. Caim se pergunta o que é essa reencarnação e tem um flashback do dia em que foi esfaqueado e foi de F. Mas, de qualquer forma, se ele reencarnou, então deveria verificar os seus arredores. Começa a verificar. A empregada o encontra vendo o seu pintinho. A empregada surta e pergunta se ele fez xixi. Ela tira as calças de Caim, deixando-o envergonhado, pois mesmo tendo o corpo de uma criança, ele pensa como um adulto. Caim é alimentado e, após terminar, a empregada bate em seu bumbum tentando fazê-lo dormir. Caim pergunta o que ela está fazendo, e ela diz para arrotar logo e voltar a dormir. Caim diz: "A arrotar? Quantos anos eu tenho?" Ela continua batendo nele. A empregada sai, e antes de ir embora, ele faz várias perguntas e descobre que seu nome é Ken von Silford, tem 3 anos. O pai é chamado Garmi, a mãe é Sarah, e ele tem uma irmã mais velha chamada Heine. Sarah é a segunda mulher, a primeira chama-se Maria. Ela tem 2 filhos, Jim e Alec. Isso faz dele o 3º filho de Garmi. Garmi é da alta nobreza, um marquês que tem o seu próprio exército. A empregada fala sobre a floresta dos monstros, e Caim fica impressionado ao ouvir sobre monstros. Sylvia pede para ele se acalmar, dizendo que os aventureiros dão conta dos monstros, pois lutam com espadas e magia. Ele fica fascinado ao ouvir sobre magia e já quer usá-la. Cara atrapalhado, por que não tenta aprender a escrever primeiro? Quando ouve falar de magia, isso o motiva a viver naquele mundo, pois no outro mundo perdeu o avô, que era o único familiar. Ele vivia sozinho e não tinha praticamente nada a perder. A cena corta para o dia seguinte, e descobrimos que ele já sabe ler e escrever. Até já sabe fazer contas. A mãe de Caim diz que ele deve ser um gênio, e Caim diz que a Sylvia sabe ensinar. Ela fica toda emocionada, e o pai pergunta por que ele decidiu estudar. A mãe afirma que, depois da febre, ele mudou. O pai pergunta se teve uma revelação divina, e Caim se engasga. Ele recebe uma madeira e surta. Ele pede permissão ao pai para ler livros sobre magia e a história deste reino. O pai aceita, e é dito que ele não pode usar magia, pois para usá-la, deve ser batizado. O batismo é feito após atingir 5 anos. Vemos ele praticando magia no quarto, e Sylvia chega perguntando o que está acontecendo. Ele diz: "Nada." Ele se pergunta se isso é magia e tenta novamente. Desta vez, sai uma magia muito potente de fogo, atingindo o teto. A Sylvia vem de novo perguntando o que está acontecendo. Ele esconde. A irmã se aproxima do Caim e vê que o Caim está lendo um livro do mundo de lá fora nas escondidas. Ela decide ensiná-lo. Ele fica aliviado por ela não descobrir que ele está estudando magia. Depois disso, a Heine vinha todos os dias no quarto e o ensinava sobre os 300 anos de história do reino Sfor. E como o primeiro rei começou uma aventura antes de construir o reino. O seu nome era Yuya. Ele era japonês. Já se passaram 2 anos, o Caim já tem 5 anos e já está pronto para ser batizado. Vai junto com a sua família na igreja para ser batizado. A caminho da igreja, eles ficam maravilhados com o mundo de fora. Caim pergunta à sua irmã como é ser abençoado pela magia de status. Ela o mostra seus status, e Caim descobre que a irmã é adoradora do Caim, pois o Caim é ele mesmo.
Ela tenta disfarçar, pergunta se ele viu, mas Caim diz que não viu nada. Ele afirma que estava surpreso por ela usar 3 elementos da magia. Segundo a mãe, Reine recebeu a bênção dos deuses da magia. Ele não entendeu nada. O pai explica como funciona a magia e as bênçãos vão do nível 1 a 5. Quanto mais alto, maior é a afinidade. Chegam na igreja. Esta igreja dedica-se à adoração dos 7 deuses principais. O batismo vai começar. Enquanto o padre o batizava, as estátuas dos deuses brilham forte. O Caim é convocado com os 7 deuses. No mundo dos deuses, segundo eles, esperaram muito por este dia chegar. Ele fala que ninguém o disse que aparecem verdadeiros deuses no batismo. O deus se apresenta como Zenon, criador deste mundo. Segundo o Caim, achava que era um velho esquisito de cosplay, mas é um deus. O deus aparece em frente e diz que ouviu o que ele disse. Ele é um deus que ouve qualquer voz. Agora, sobre a sua reencarnação, a Rima, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, diz que a sua morte foi fora dos planos. O Caim fica puto já. E ela diz que estava protegendo 2 garotas, certo? Mas mesmo que não fizesse isso, o criminoso iria tropeçar e ser segurado pelas pessoas ao redor. O Caim fica se perguntando se fez algo desnecessário. Ele morreu por nada. E a deusa responde que foi isso mesmo. E começa a se cagar de vergonha. No fim das contas, ele morreu fazendo o bem. Então receberam o pedido do Deus da Terra, por isso o reencarnaram. Foi considerado uma boa ação. Então só que a amamentação e a troca de fraldas poderiam causar muita tormenta mental para ele. Segundo a deusa, ia selar suas memórias. Mas por algum motivo ele se lembrou aos 3 anos. Ela pede desculpas. O Caim diz que não peça desculpas. Como a memória dele voltou cedo, pôde aprender a ler e estudar a magia. Além disso, tem uma família feliz com seus pais e irmã. Ele é quem deve agradecer por manter a sua memória. A deusa da magia gostou dele e deu a sua bênção. O Deus superior também dá a sua bênção. E ele está certo que vão se ver de novo. O Deus da guerra se aproxima e dá a sua bênção de usar espada. Deus da tecnologia dá a sua bênção, assim podendo usar seus conhecimentos do mundo anterior, já que é um mundo sem diversão. Deus do comércio também dá a sua bênção. Com essa bênção, ele pode avaliar os itens e ter uma caixa de itens. A deusa da terra dá a sua proteção. A sua bênção é a única. Com o apoio de todos os deuses, chega a hora de ele voltar. É dito com o Deus superior para verificar a sua bênção após voltar. O Caim se despede. A sua irmã chama o Caim. O padre diz que nunca viu as estátuas dos deuses brilharem tanto. O pai diz que talvez ele tenha recebido muitas bênçãos. E pede para o Caim mostrar seu status. O Caim está com um mau pressentimento e finge que está com dores de barriga, fugindo da igreja. Se esconde e abre seu status e fica impressionado. Bom que não mostrou a ninguém. 10, 10, 10, 10, 10. Arte marcial e arte corporal e caixa de itens, tudo 10. Proteção do Deus da criação, 10. Proteção do Deus da vida, 10. Proteção da deusa da magia, 10. Proteção da deusa da terra, 10. Proteção do Deus da guerra, 10. Proteção do Deus da tecnologia, 10. Proteção do Deus do comércio, 10. O que diabos esses deuses fizeram? O normal não era rir até o nível 5? No final ele estava rindo disso? Tem que esconder isso. Não podemos deixar ninguém ver. Isso lembra o Deus Supremo que lhe deu poderes para fazer tudo e disfarça o seu status. A cena corta para outro lugar. Caim pede desculpas por demorar. Reine pergunta se a barriga está melhor. Ele responde que sim, está melhor. O pai pede para ele mostrar seu status. Ele mostra e todos ficam impressionados, pois ele não tem apenas uma bênção do Deus da criação, mas também dos outros 6 deuses. E essa quantidade de mana? Segundo o pai, até mesmo os magos do palácio têm no máximo 10.000, e ele tem apenas 5 anos além de tudo isso. Ele tem a caixa de itens, até tem uma avaliação, que é muito rara de se ter. O pai diz que ele não pode mostrar seu status a ninguém, pois isso pode ser visto como uma ameaça ao reino. Um passo errado, ele ficará sob prisão do governo, e pede para que ninguém descubra isso na sua debut. Caim vai para seu quarto e finalmente faz o batismo. Ele vê um livro de evocação em sua cama e acha que pode convocar animais fofinhos com esse livro. Ele quer um pouco de paz, então vai para o pátio e começa a invocar. Mas em vez de algo fofo, um monstro gigante aparece. Parma e Reine ficam com muito medo, então Caim se coloca na frente do monstro pedindo para elas fugirem. Ele se lembra de seu passado quando foi esfaqueado por um homem.
e ganha coragem para atacar o monstro. Ele é atingido pelo monstro e se lembra de como morreu tentando proteger aquelas duas meninas. Ele quer proteger essas duas e não quer fazê-las chorar, então invoca uma magia que devolve o monstro. Caim acaba caindo no chão. Elas ficam assustadas e começam a chorar. Ele se pergunta se aquelas são orelhas de gato e gostaria de tê-las tocado uma vez. Ele pede desculpas por fazê-las chorar novamente, achando que vai morrer de novo. Caim se levanta e percebe que está vivo. Reine pergunta se ele está bem e tenta chamar seu pai, mas Caim o proíbe dizendo que está bem. Ele se desculpa pelo susto e Reine o abraça. Caim se lembra de como fez aquelas moças chorarem antes, mas desta vez elas estão sorrindo. Ele descobre que pode ajudar as pessoas neste mundo. A cena corta para o dia seguinte, quando Caim é apresentado a todos. Ele está fazendo seu discurso, e o pai diz que, já que ele é o terceiro filho, não herdará aquelas terras. Então pergunta o que ele quer ser no futuro. Caim diz que quer visitar muitos lugares, aprender coisas e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Ele quer conhecer diferentes tipos de pessoas para proteger o sorriso de todos. Ele quer ser um aventureiro. Os deuses perguntam ao grande Zenon se está tudo bem dar uma bênção maior que o nível 5. Ele responde que, na verdade, não é suficiente. Até os 16 anos, Caim deve se tornar não apenas o melhor do reino, mas também o mais forte de todo o continente. Pois chegará o momento em que precisarão do poder dele. Ei pessoal, o resumo acaba aqui. Este anime é cheio de aventura e romance. Se vocês querem que eu traga a continuação, deixem seus comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para receber mais vídeos do canal e a continuação deste anime. E eu recomendo muito que assistam aos vídeos que estão aparecendo na tela. Fui! Acabou. Não!